Olá, profissionais de SMS. Eu sou a Gena, faço parte do Grupo Share. O Grupo Share é uma empresa com 3 pilares: educação, consultoria, assessoria e RH. Nosso intuito é fornecer conteúdo de qualidade para você. Claro, oferecemos alguns outros serviços, mas aqui no canal a gente vai falar sobre bastante conteúdo de SMS. Então, como todas as quarta-feiras nós temos vídeo, o vídeo de hoje nós falaremos sobre sinalização de segurança. E aí, tem norma para isso? Tem. NR26, sinalização de segurança. Esse é o nome da norma mesmo. Para que serve? Então, é para adoção de cores, para identificar e advertir sobre os riscos existentes. É para isso que serve. Então, quando a gente vê aquele amarelão, né, no chão da fábrica, no piso da fábrica, ou então vê a fita zebrada, tudo, é sinalização, é para advertir, é para chamar sua atenção sobre alguma coisa. Também vai servir para identificar. Vai identificar os equipamentos de segurança, vai delimitar áreas, vai identificar as tubulações, o que passa dentro das tubulações de líquidos ou gases, principalmente em indústria. Você vê várias tubulações, né? Então as tubulações são aéreas, e aí o que acontece? Você vê, tem várias cores. Tem, por exemplo, marrom, tem verde, verde mais claro, verde mais escuro. Tudo isso segue padrões e segue normas. Então, tem a norma que identifica para que serve cada cor. Normalmente, os equipamentos a gente vê amarela. A proteção de máquinas e equipamentos é amarela. Por quê? Porque a norma diz que para chamar atenção precisa ter um destaque. Por isso que a gente usa amarelo. O piso, né? Quando você delimita uma área dentro da fábrica, por exemplo, a área de circulação de pessoas, você delimita em amarelo. Então, olha que bacana a gente conhecer. Então, a gente precisa entender as sinalizações, porque aí quando você vai fazer, por exemplo, uma visita técnica numa empresa, ou você vai, por exemplo, numa obra de construção civil montagem, ou vai em qualquer segmento industrial, você vai ver as sinalizações. E como as sinalizações são padrões, isso serve também para prestação de serviço. Então, às vezes você vai no call center, tem algumas sinalizações. E pensa, sinalização não são só faixas, não. Tem outros tipos de sinalização que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas afinal, o que é sinalização de segurança? A sinalização de segurança são os elementos de comunicação visual. Então, as placas, os cartazes, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas é para te informar sobre, ou te alertar de alguma coisa, ou, né, mostrar para você uma barreira onde tá ali. Literalmente é visual pra gente, tem que te chamar a atenção. Esse é o objetivo da sinalização de segurança, chamar a sua atenção. Uma outra questão, onde você vai usar a sinalização? Geralmente, a sinalização é usada onde você tem uma grande circulação de pessoas. Por exemplo, para demarcar o piso onde as pessoas podem circular. A faixa de pedestre, por exemplo, é uma sinalização de segurança, né? E nós temos nas ruas. Então, perceba que é essa forma, às vezes um cartaz. Então, tem vários tipos de sinalização. Então, o que eu uso como sinalização hoje em dia? Placas de advertência. Então, tem aquela lá, né? Uso protetor auricular. Ou então, né? Proibido, né? A entrada de pessoas não autorizadas. Você pode usar faixas? Pode. As faixas são mais para orientação, mas você pode usar também. Por exemplo, as faixas quando você vai fazer campanhas. Ou, se é provisório aquele lugar, você vai usar uma faixa para identificar. Tem os cartazes também que você usa para informações. Limitadores de acesso, então, né, aqueles pedestais que você põe correntes, limita o acesso. As tubulações, geralmente a gente vai usar cores, a gente vai falar um pouquinho sobre disso em outros vídeos. Então, para as tubulações e para o piso também, porque tem padrão, tem NBR para isso. Os cones, né, os cones são muito famosos, a gente na área de segurança sempre tem cone, né? Então, aí no estoquezinho de segurança, sempre tem cone, fita zebrada? Tem, né? Aquela fitinha amarela que a gente usa no chão? Sempre tem, né? Básico, eu diria que o nosso kit básico. Para o pessoal tem o kit básico, o kit de primeiros socorros, o nosso é o kit básico também da segurança. Porque assim, a gente não sai sem sinalização. Então, geralmente a gente usa aquelas pochetes e aquelas bolsinhas a tiracolo, né? Principalmente quando eu trabalho em áreas que são longes e você depende do seu almoxarifado, onde você guarda o seu estoque da sinalização de segurança. Então, geralmente você põe na bolsa, né? E vai carregando a bolsa tiracolo. Principalmente o pessoal em obra faz muito isso, né? Para facilitar. Porque é longe o canteiro central da frente de serviço, então você carrega tudo na sua bolsinha ali. Esse é o kit sobrevivência.
Na indústria é um pouquinho mais fácil, porque às vezes as salas são mais perto, você consegue imprimir em qualquer lugar, ou você tem, né, alguns pontos específicos espalhados onde você deixa o seu estoque, né, que não necessariamente é na sala de segurança, então fica mais fácil. Mas a gente sempre tem um kitzinho desse preparado. Os cones é mais difícil a gente ter ali preparado, mas a gente tem geralmente disponível em vários locais. As correntes também, quando a gente não usa corrente, a gente usa fita zebrada. O ruim da fita zebrada é que ela rasga com uma certa facilidade. Então, a gente sempre escolhe geralmente correntes plásticas. Cuidado onde você vai usar corrente plástica, porque dependendo da área que você vai usar, ainda mais se pode ter algum vazamento, alguma coisa, o plástico pode, né, não ser a melhor forma. Então, tem que pensar nisso também. Uniforme é sinalização, Janaína? Uniforme é um EPI? Pode ser um EPI, por exemplo, se for uma vestimenta NR10. Ou se for, por exemplo, a gente tem materiais que são o tecido resistente a agentes químicos, por exemplo, respingos químicos, abrasivos. Aí sim ele se torna um EPI, né? Porque vai ter CA e tudo mais. Mas a questão do uniforme, ele é uma sinalização? Imagina assim, pensa, o pessoal que trabalha em indústria petroquímica, né? Por exemplo, usa o quê? Não usa aquele macacão? Macacão RF? Então já é um EPI. Mas ele é laranja muitas vezes, né? Aquele laranja cheguei, né? Aquela cor que você vê de longe. Para quê? É uma sinalização para você enxergar, porque pode ser de dia, pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite, madrugada, você vai ver a pessoa. E ainda tem refletivos na roupa. Então, o uniforme, ele é sim uma sinalização de segurança. Ele pode ser uma sinalização de segurança e um EPI ou simplesmente só uma sinalização de segurança. Rotulagem de produto químico é uma sinalização de segurança? Com certeza. Então, muitas de vocês utilizam o diagrama de Romme. Então, é uma sinalização de segurança. Porque é visual, né? Você consegue identificar ali, só no rótulo do teu diagrama você consegue identificar se ele é corrosivo, com o que ele reage. Então, você consegue fazer essa identificação rápida, né? Uma identificação visual e rápida. Você já, acende a informaçãozinha do perigo, né? Então, é para isso que serve a sinalização. Voltando na questão do uniforme, tem norma? Tem. Aí você vai falar, poxa, tem. Tem norma para a questão da faixa que vai, né? Se a faixa for de material fluorescente ou retrorefletivo, tem tudo isso. Então, qual que é a diferença? Eu tenho o material, quando você vai fazer o uniforme, né? Com material fluorescente, que é para melhorar a visibilidade durante o dia, ao amanhecer ou ao entardecer. E você tem também o material retrorefletivo. Então, ele vai dar aquela, né? Ele dá aquela, um pouquinho da desfocada. Mas ele vai. Tem diferença entre os dois? Tem. Então, qual que é a diferença do retrorefletivo para o refletivo? Então, o retrorefletivo, o que acontece? Ele tem a capacidade de fazer com que a luz volte no ponto de origem. Ou seja, sabe quando bate a luz assim, volta diretamente nos olhos, assim, que dá aquela cegada? É mais ou menos essa sensação que você tem. Já o refletivo, não. Ele devolve a luz, só que a luz é difusa, sabe? Você enxerga, mas assim, né? Não é tão nítido, mas te chama a atenção. Então, a gente usa principalmente isso aonde? Você usa ou em áreas onde você vai trabalhar noturno, principalmente, ou áreas de movimentação de carga. Por quê? Porque precisa visualizar muito fácil, né? Você não pode, né? Imagina que você está numa área, por exemplo, de mineração. Tem que ser né? Você precisa enxergar as pessoas de longe, os maquinários são grandes. Ou à noite, imagina você está numa plataforma de petróleo à noite, precisa te enxergar de longe, né? Então, precisa ter esses recursos. Normalmente as empresas usam já o uniforme, né, com as faixas, né? Que para facilitar, claro, ajuda muito. Ou então, quando não usam uniformes, aqueles coletes, né? Que é aqueles coletes laranjas ou fluorescentes, com as faixas, também tem. Também dá para ser utilizado e vale muito a pena. Ah, Juliana, mas a gente trabalha no administrativo, não trabalha no operacional, só vai de vez em quando para o operacional. Aí tudo bem, você não precisa usar o uniforme com as faixas, né? Mas usa um colete, né? Aqueles coletes fluorescentes com as faixas. Aí já te ajuda.
Opa, demais! Tem outros recursos que muitas empresas utilizam, que são aquelas lanternas sinalizadoras, tipo balizadores. Então, são aquelas lanternas que você encaixa no bico da lanterna, né? Ele tem uma projeção laranja que você encaixa. E aí o que acontece? Quando você acende, fica parecendo aquele guarda do trânsito, literalmente, ele consegue dar uma boa visualizada à noite. Principalmente os sinaleiros utilizam quando você vai movimentar a carga à noite. Então, ajuda também. Lanterna normal também ajuda, só que aí você usa ele no sistema tipo SOS pisca-pisca, te ajuda também, a pessoa consegue te identificar à distância, mas é claro que ter todas as faixas refletivas no uniforme, com certeza ajuda mais. Você deve se perguntar, mas Janaína, por que tem tanta faixa no uniforme, né? Porque tem nos braços, tem no peitoral, tem nas pernas, é para delimitar o corpo da pessoa, né? Literalmente é para delimitar. Então, quem visualiza de longe consegue ter mais ou menos uma dimensão do ser humano, né? Da pessoa, né? Imagina, se só tivesse um refletivo num braço e numa perna, né? Você fala, opa, que coisa estranha é essa, né? Então, ele delimita. Então, quando você enxerga à noite, principalmente, né? Que bate a luz, você enxerga, né? Uma faixinha no braço, no peitoral e nos pés. Então, você sabe mais ou menos onde a pessoa tá ali, o corpo da pessoa, né? Propriamente dito, né? O formato. Então, é para isso que serve. Muita gente, né, fica falando assim, mas eu não posso só pôr a faixa num braço e não pôr no outro. Não, gente, tem norma para isso. Então, tô deixando aí para vocês, tem uma NBR que justamente vai falar sobre vestimenta de segurança de alta visibilidade, que é a 15292. Então, tá disponível no site da BNT, vocês conseguem ir lá e buscar e comprar, né, fazer aquisição. Para quem tem assinaturas de outras empresas que fornecem normas, também dá para buscar. E é muito bacana você dar uma olhadinha. Eu coloquei aí uma foto, mas é só um exemplo. Tem vários modelos que você pode utilizar. Mas aí tem ali, né, a largura da faixa é padrão também. Então, vocês podem dar uma olhadinha aí na figurinha, vocês veem que é padrão de distanciamento. Por quê? Para não ficar aquela coisa, né, imagina. É tão bonitinho ficar todo mundo mais ou menos igual, né? Então, por isso que a gente usa essas faixas aí. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Dúvidas e comentários deixem aí abaixo. Eu vou ter o maior prazer em responder. E antes de eu ir embora, você já deu aquela curtida? Não? Então, dá aquele like para me deixar muito feliz. Visita o nosso site www.gruposhare.com.br e, se você gostou, entra lá e faz um dos nossos cursos. Sou eu que ministro e é muito divertido. A gente vai conversar bastante, dividir informações e principalmente vai poder aplicar tudo isso na prática. Grupo Share, compartilhando conhecimento com você.